Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, capítulo 3, versículo 13. E tendo Jesus subido a um monte, chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. Obrigado, podeis assentar. Eu procurei alguns exemplos de liderança e liderados. É claro que a Bíblia está cheia de muito deles, e sabemos que Cristo é o tema central de toda a Bíblia, e nele e para ele são todas as coisas. Mas existe aqueles exemplos pelos quais nós seguimos e caminhamos e aprendemos coisas extraordinárias. E Deus trouxe ao meu coração um líder e alguém que foi liderado e que prosperou e cresceu em meio a tantas adversidades. Falar desse líder como exemplo é algo extraordinário, porque eu tenho para mim, eu particularmente, Elias Silva, que ele foi um dos homens mais cheios do Espírito Santo que houve no Velho Testamento. A Bíblia diz que ele era tão cheio, mas tão cheio do Espírito, que do Espírito que estava nele era retirado dele e passado para 70 homens, e todos profetizavam no meio do arraial. Diz a Bíblia que ele era tão cheio do Espírito que ele subia no monte, ele via e ouvia 4 coisas: relâmpagos, buzinas, trovões, uma nuvem descia no monte, ele falava e Deus lhe respondia. Seu nome aparece 842 vezes na Bíblia, e tem 2 significados: tirado das águas e salvo das águas. Ele não teve nada. Ele esteve no Egito, nada era dele, porque tudo era de Faraó. Ele esteve em Midian, nada era dele, porque tudo era do sogro. Depois ele vai para o deserto e nada era dele, porque tudo era do Deus Todo-Poderoso. Seu nome, Moisés, um tanque de guerra, um receptáculo do Espírito, uma patroa na mão do Senhor, um instrumento de Deus, alguém que Deus falava, alguém que Deus comungava, alguém com que Deus se manifestava. Moisés. Esse Moisés, que foi um líder extraordinário, deixou para nós exemplos extraordinários. Mas ele teve alguns momentos da sua vida, algumas fases da sua vida, que todo líder precisa refletir, pensar, maquinar, questionar, adalactar e tomar para si alguns exemplos. Ele teve pelo menos 3 fases da sua vida, que todo líder precisa pensar nela. E talvez esteja vivendo esse momento que Moisés viveu, do 0 aos 40. Qual foi a fase que esse líder Moisés viveu? Do 0 aos 40, Moisés não tinha identidade.
E uma das piores coisas que pode acontecer na vida de um líder é quando ele não entende quem ele é, para que ele foi chamado, qual é o papel dele dentro do reino, o que é que ele está fazendo. A preocupação de Paulo a Timóteo não era que Timóteo fosse o presidente do campo ou o maior pregador da nação, mas a maior preocupação de Paulo com Timóteo era: seja exemplo, que é uma palavra no grego que quer dizer tupos. Tupos quer dizer exemplo, padrão, imagem, ideal, digno de ser imitado. Então a preocupação de Paulo não é que Timóteo fosse o cantor do momento, o pregador do momento, o cara das mídias, mas que Timóteo fosse um exemplo, que Timóteo fosse alguém digno de ser imitado. A preocupação de Paulo era que alguém olhasse para Timóteo e enxergasse nele não a cor, se era preto, branco, alto, baixo, sábio, indulto, rico, pobre, feio, bonito, gordo ou magro. A intenção de Paulo não era que alguém olhasse para Timóteo e observasse nele um anel no dedo, porque anel identifica o que eu aprendi, mas cicatrizes o que eu venci. Você não está aqui, você não pega. Anéis identifica o que eu aprendi. Faculdade de Química, Botânica, Aritmética, Pisternato, regra de 3 ciclos e composto, ou de Matemática, Ciência, identifica o que eu aprendi. Agora, cicatrizes, é por isso que quando você chegar no céu, você não vai ver um anel de teólogo ou de doutorado nos dedos de Jesus, mas você vai ver as marcas nas mãos dele. E a nossa preocupação nos dias de hoje: eu quero ser igual a alguém, eu quero falar como alguém, eu quero ter o cabelo do fulano, a gravata dele, o sapato dele, eu quero falar grosso como fulano, mas eu não quero ser um exemplo. Eu não quero que alguém olhe para mim e não veja os recursos. Eu quero que alguém olhe para mim e veja o que Deus fez em mim, e o que está em mim, e o que mais chamava atenção. Eu falei ontem no culto, o que mais chamava atenção e trazia ódio e inveja nos irmãos de José não eram os olhos bonitos que ele tinha, mas era uma túnica que ele não recebeu porque merecia e porque ele quis, mas recebeu porque o pai colocou nele e deu para ele. Tem meia dúzia de pessoas pegando. Então, o que tem que chamar atenção em mim, o que tem que chamar atenção em você, líder, não é como você se porta ou veste, mas é algo que Deus introduziu dentro de você. Porque não importa o tamanho do quarto, o que importa o que aquela mulher colocou dentro dele para receber o profeta. Estou falando com meia dúzia aqui, vou falar de novo. Não importa o tamanho do quarto, mas o que aquela mulher colocou dentro dele para receber o profeta. E não importa o tamanho do quarto, mas é o que Deus colocou aí. Há uma unção do Espírito sobre a tua vida. Quem está aqui, levanta a mão para dar o primeiro grito da libertação. Então isso é extraordinário. E aí a preocupação de Paulo era que Timóteo fosse o exemplo, que ele fosse um líder, que alguém olhasse para ele e enxergasse nele Deus. E a pergunta nessa manhã para alguns líderes é: o que é que alguém tem visto em você?
que as pessoas veem em você? Um rostinho bonito? Um corpinho bonito? Porque estamos vivendo a era da adoração ao corpo. Enquanto o corpo está bonito, o templo está vazio, e sujo, e podre. E aí, Moisés, do 0 aos 40, não sabe quem é. E você não pode estar num lugar, se você não entendeu ainda, por que Deus te colocou lá. Nenhum de nós estamos aqui, senhores, senhoras, senhoritas e rapazes, estamos aqui simplesmente por estar. Há um propósito, porque homens têm metas. Não, deixa eu falar de novo. Homens têm metas. Diabo tem propostas, mas Deus trabalha com propósitos. E você precisa entender qual é o teu propósito, a tua finalidade como líder aonde você está. Porque senão você fica, irmão, perdendo tempo dentro da casa. E eu falei ontem sobre 3 tipos de perdidos lá na congregação, onde preguei. A ovelha se perdeu ao redor de casa, a moeda se perdeu dentro de casa, o filho se perdeu longe de casa. Qual foi o pior deles? A moeda que perdeu dentro de casa. Porque você está dentro da casa e alguém é curado, batizado, renovado, levantado, exaltado, justificado, abençoado, alegrado, recebe poder, recebe unção, recebe alegria, recebe gozo, recebe dons, recebe Deus, recebe o Pai, caminha, prospera, avança, glorifica, profetiza, é cheio do poder, da unção e da vitória, é batizado, é curado, é renovado, é levantado, é exaltado, justificado, abençoado, alegrado, cheio de Deus. E você está aí vazio e não recebe nada. Quem veio adorar, levanta a mão para dar o grito de glória. E aí eu estou perdendo tempo. Eu sou o líder que está perdido dentro da casa. E enquanto você não permitir que a candeia se acenda, enquanto você não entender que a luz precisa se acender, não para você descobrir onde está o valor, mas para você entender que existe alguma sujeira impedindo que você encontre o valor que está aí. Você não perdeu nunca, porque eu só perco alguma coisa fora de casa, dentro de casa não se perde. Você não está aqui? Eu só posso perder esse celular lá fora, e talvez nunca mais eu encontre, mas dentro de casa eu não perco, eu só não sei onde está. E aí eu fico preocupado, porque eu estou perdendo coisas grandes lá fora e não percebendo que o que está me matando são coisas pequenas que eu estou perdendo aqui dentro. Estou falando com algumas pessoas, eu vou falar de novo. Eu estou preocupado em identificar coisas grandes que eu perdi lá fora, pastor Manassés, e não entendi ainda que o que está me matando, tirando do foco, tirando da presença, tirando do meu lugar, são coisinhas que eu estou perdendo aqui dentro. Porque não é a tempestade que derruba a tua casa, mas é o frio gelado que vai entrando pela fresta, que vai tirando o calor, o brilho. E se você não se identificar, a casa cai. E Deus nos trouxe aqui esta manhã para entendermos que, como líder, nós precisamos entender o nosso lugar. Você não é o que alguém diz. O Jacó, você está aqui, irmão? Fala alguma coisa para eu saber que você está aqui. O Jacó é o único homem na Bíblia que tinha 3 nomes. O único. Nenhum outro homem na Bíblia teve 3 nomes. Jacó tinha 3 nomes. Jacó, o nome que o pai deu. Isaú, o nome que ele escolheu. E Israel, o nome que Deus tinha preparado.
Aí você precisa decidir, porque no DDD de Deus, decisões decidem destinos. E você precisa decidir: ou você é o Jacó que alguém colocou em você, ou você é o Isaú que você nunca foi e deseja ser, ou você vai ser o Israel que Deus já declarou que você vai ser. E aí você precisa saber quem você é, porque você fica perdido, irmão. Ah, eu sou líder. Líder do quê? Líder para quê? Ah, não só para que algumas pessoas saibam que eu sou. Não, irmão. O segredo aqui não é ser. O segredo aqui não é ter. O segredo aqui é ser em Deus aquilo que Deus planejou para mim. E você precisa, líder, entender que Deus te colocou num lugar de honra, e que liderados irão olhar para você e entender que você não é aquele, porque o líder não é aquele que entra com os liderados no meio de uma floresta e olha para os seus liderados e diz: estamos perdidos. Esse não é o líder. Qual é o líder? O líder é aquele que sobe numa árvore e diz: eu identifiquei o caminho e é por ali que nós vamos caminhar. Isso é ser líder. Ah, pastor, eu fui chamado, posso falar? Eu fui chamado para ser líder. Eu sou um líder que foi chamado para apontar dedo. Então você não é líder. Eu vou falar de novo. Eu sou um líder que foi chamado para apontar dedo. Não, então você não é líder, porque Deus não chamou você para ser dedo. Deus chamou você para ser mão. E como dedo eu aponto, mas como mão eu levanto. Como dedo eu aponto erros, defeitos, e ninguém serve para mim. Mas como mão eu pego, eu levanto, eu ajudo, eu restauro, eu abençoo. Que tipo de líder é você? Que você vive com o dedo apontado para os seus liderados, apontando erros, e essa não é a finalidade. A finalidade de Deus não é mostrar aonde Adão pecou. A finalidade de Deus é dizer para Adão: aonde você está? E Deus poderia ter apontado a queda do Adão e dizer assim: pecou por quê? Errou por quê? Falhou por quê? Tropeçou por quê? Mas Deus não diz. Deus diz assim: onde estás? Porque antes de Deus apontar o erro, Deus quer saber por que tão distante está você dele. Por que você se distanciou dele? Eu falei ontem sobre propósito também. E eu falei que antes do profeta apontar o erro de Davi, antes de Deus levar o profeta lá para apontar o erro de Davi, Deus levou o profeta lá para trazer Davi de volta para o propósito. E o profeta poderia começar, pastor Manassés, pastor Arnaldo, dizendo assim: você pecou, você errou, você não serve, você não vai, você... um monte de coisa. Mas o profeta chega contando uma história. E o início da história que o profeta começa a contar para o Davi, para ver se o Davi caia em si e volte para o propósito, ele começa falando de ovelhas. Ah, você não está aqui, você não está pegando? O profeta começa a falar com Davi. Um homem tinha o quê? Ovelhas. Um homem tinha uma só ovelhinha. Por que Deus começa a falar com o Davi sobre ovelha? Porque Deus estava querendo que Davi entendesse o quê? Lá no campo você tinha coração de pastor, no trono você tem cabeça de rei. E com
com um coração de pastor, você tirava ovelhas da boca de leão, de inimigos, mas como rei, você está matando gente. Então, a finalidade e o objetivo de Deus essa manhã é trazer alguém de volta ao propósito. É trazer você de volta para o propósito, para que você entenda quem é você. Eu ainda não sei. Eu estou aqui, pastor. E o que é que você é aqui? O que é que você é aqui? Eu sou membro de banco. Membro de banco é prego. Membro de banco é prego. Você é um corpo. E o corpo tem uma cabeça. E a cabeça é Jesus Cristo de Nazaré. E dos 40 aos 80, crise de identidade. Eu sou hebreu ou eu sou egípcio? Descobri quem que eu sou. Eu sou hebreu ou eu sou egípcio? E ele fica naquela crise, sem saber de fato quem ele era, até ter um encontro com Deus. Porque no encontro com Deus, Deus te leva para você saber quem Ele é e não quem é você. Porque se o objetivo for eu querer identificar quem eu sou e não Deus, eu vou identificar quem eu sou, mas não vou saber quem é Deus. Mas se eu saber quem é Deus, Deus vai dizer quem eu sou. Moisés não tinha identidade. E a pior coisa na vida de um líder, irmão, de alguém que está trabalhando para ser líder, ou alguém que está sendo liderado, é não saber a sua identidade. Você acha que Deus não sabia quem era Jacó? Sim ou não? Deus não sabia o nome de Jacó? Sabia. Deus sabe tudo e vê tudo. Eu estou dizendo há 35 anos, em 25 países, dizendo que Deus vê aquilo que a NASA não consegue ver. O que? Uma formiga preta em cima de uma pedra preta, numa noite escura. Deus está vendo. E aí, escute, Deus sabia quem era Jacó? Sabia. Mas no encontro, no trajeto da casa até o encontro com Deus, onde ele tem aquele com o pai, e ele não roubou, e não matou, e não obrigou ninguém. O nome Jacó, em algumas vertentes, quer dizer aquele que não perde oportunidade. Diferente daquilo que tu prega, que ele era ladrão, bandido, enganador. Existe uma vertente maior, que o seu nome significa aquele que não perde oportunidade. Simplesmente o irmão trabalhou o dia todo. Um conselho: o irmão trabalhou o dia todo em busca de uma caça, e quando ele chega em casa, ele chega cansado. E o Jacó, inteligente, esperto, entende que cansado você não toma decisões definidas. Cansado, você negocia valores. Posso falar de novo? Cansado, você não toma decisões definidas. Com a mente cansada, você negocia valores. Por isso, não tome decisões quando estiver com a cabeça quente, cansado. Você vai negociar valores. E o Esaú negocia com ele. E quando Jacó sai, o Esaú chega. E quando ele chega, o pai entende que não era ele que tinha sido abençoado, era o Jacó. E aí está aí a expressão de Paulo:
cada um contribua com alegria. Por quê? Porque o Esaú chega e o pai está triste. E o pai poderia muito bem abençoar ele de novo. Mas o pai diz: não posso fazer nada mais por você. Por quê, pai? Porque eu estou triste. E triste você não oferta, triste você não semeia, triste você não glorifica, triste você não exalta, triste você não entende a visão, triste você não consegue entender o propósito de Deus. Aí Paulo diz: cada um contribua com alegria, sem tristeza. E aí o Jacó passa 25 anos andando, caminhando, perdido, sem saber para onde ia, porque o maior problema não é o caminho, o maior problema é não saber caminhar nele. Posso falar de novo? O maior problema não é o caminho, o maior problema é não saber andar nele. Eu, Jacó, tenho um encontro com Deus no val. A família vai e ele fica só, porque existem momentos na vida de um líder que Deus quer ter um particular com você. Não é filho, não é esposa, não é marido, não é pastor, não é psicólogo, não é ninguém. Deus quer ter um a sós com você. E você vai ter que passar pelo val sozinho. Vou levar minha esposa, não pode. Vou levar meus filhos, não pode. Vou levar meu marido, não pode. Jacó manda todo mundo passar na frente, depois você vem sozinho. Porque eu quero ter com você um secreto. Porque só pode ter secreto quem guarda segredos. Eu vou falar de novo. Só pode ter secreto com Deus quem guarda segredos. Quer um conselho? Quer um conselho? Não dê acesso ao seu coração, à sua mesa, à sua casa, às suas guerras, às suas lutas, para quem não pode te dar um destino. Vou falar de novo. Não dê acesso para pessoas que não podem te dar um destino. Porque você está repartindo uma intimidade do seu coração, da sua família, da sua casa, do seu ministério, com pessoas que vão assentar na mesa, comer com você, ouvir você, vão comer da sua comida, vão beber do teu café, vão ouvir das suas palavras, vão ser tocadas por algo de você, abençoadas por você. E quando você se levantar da mesa, vão beijar você. E quando você virar as costas, vão trair você. O Judas assentou, ouviu, recebeu, comeu, bebeu, abraçou, beijou e depois traiu. Por isso, nem todo mundo que beija ama. Estou terminando, irmão. Nem todo mundo que beija ama. O Judas nunca amou Jesus e o beijou. Jesus sempre amou Judas e nunca deu um beijo nele. Então cuidado. Não dê acesso à sua vida. Homens te mostrarão um caminho, mas só um pai pode te dar um destino. É por isso que a diferença entre Deus e Deus Pai é muito grande. Por quê? Porque homens te mostrará uma religião, e uma religião lhe mostrará um Deus. A palavra
te mostrará o Filho, e o Filho te revelará o Pai. Tem meia dúzia pegando. Vou falar de novo. Homens te mostrarão uma religião, e a religião lhe revelará um Deus. A palavra lhe mostrará o Filho, e o Filho te revelará um Pai. E qual a diferença entre um Deus e um Pai? Essa tem que guardar, você precisa pegar. Qual a diferença entre um Deus e um Pai? Um Deus escuta aqui, para um Deus você sacrifica. Você não estava pegando. Para um Deus você sacrifica, mas para um Pai você obedece. E aí, o que a Bíblia diz? Que é melhor. E aí você veio essa manhã dizendo assim: eu estou blindado porque eu tenho uma promessa. Cuidado, você vai morrer e não vai ver a promessa. Ué, pastor, mas a promessa não me blinda? Não, promessa não blinda ninguém. O que te blinda é a obediência. E aí, Deus não sabia que era Jacó? Sabia. Mas quando ele passa no val, Deus faz a mesma pergunta que o pai fez para ele há mais de 20 anos atrás. Há mais de 20 anos atrás, o pai fez uma pergunta para o Jacó, e o Jacó mentiu, enganou o pai. E passa mais de 20 anos, Jacó quebrado, moído, que nem arroz de terceira, tem um encontro com Deus. E quando ele tem um encontro com Deus, Deus faz a mesma pergunta para Jacó: qual é o teu nome? Por que Deus perguntou? Porque Jacó vinha há mais de 20 anos trazendo uma identidade que não era dele. Você está aqui para pegar, irmão? Jacó vinha há mais de 20 anos trazendo uma identidade que não era dele. E Deus nunca vai abençoar você e você usando identidade de outro. Deus não pode te abençoar líder e liderado se você vem trazendo uma identidade que não é tua. Deus só pode te abençoar na tua identidade. Não importa se está fraquinho, se está desanimado, se tem anéis, se tem diploma, se faz parte da convenção ou se não faz. Não tem problema. Deus quer te abençoar do jeito que você é. Deus quer te usar do jeito que você é. Deus quer te levantar do jeito que você é. Deus quer te dar poder do jeito que você é. Se alguém está entendendo aqui, levanta as duas mãos para o céu para dar um glória ao nome do corpo. Você, irmão. E aí, dos 0 aos 40, sem identidade. Dos 40 aos 80, crise de identidade. E dos 80 aos 120, ele tem um encontro. Antes do encontro, ele cuida de ovelhas. Antes do encontro, ele cuida de ovelhas. Do rebanho do sogro. Mas o que eu estou fazendo num sol tão terrível desse, cuidando de um pequeno rebanho? Calma, Moisés. Nenhum líder que será líder de um grande rebanho pode ser, se primeiro não liderar um pequeno. Só o pastor Adelino que está pegando. Ninguém pode liderar um grande número se não liderou um pequeno. Então eu vou te ensinar a liderar um pequeno rebanho, porque daqui a pouco
o Egito te espera. E você não pode liderar algo grande se não liderou algo pequeno. Você não pode passar experiências grandes se você nunca teve uma experiência com Deus. Você não pode falar de graça se não viveu graça, de poder se não viveu poder, de unção se não viveu a unção, de milagres se não viveu milagres, de presença se não viveu presença. Pare de subir nessa tribuna ou qualquer outra desse Brasil e desse mundo falando de presença se você entra e sai sem ela. Pare de pregar aqui sobre prosperidade e honra se você deve para o SPC, para o Serasa, para o agiota, na quitanda. Para de falar de intimidade com Deus se você perdeu há muito tempo. Porque o segredo da presença é essa. Qual é o segredo da presença, pastor Arnaldo? Eu sinto quando ela chega, mas não percebo quando ela sai. Deixa eu falar de novo. A presença é assim, meu pastor. O senhor está muito elegante, viu? O segredo da presença é isso aqui. Você sente quando ela chega, mas você não percebe quando ela sai. E aí você fica caminhando sozinho, falando sozinho, tretando sozinho, presidindo sozinho, canalizando sozinho, profetizando, ensinando, cantando, louvando, adorando, pulando, saltando, gritando sozinho, mas a presença não está lá mais. E é terrível, porque estar sentado num trono há 40 anos sem a presença e não entender que está sozinho é terrível. Olha para mim, irmão. Estou há 30 dias pregando e vou daqui para Passo Fundo, e de Passo Fundo, Santo Ângelo, São Luís, Gonzaga, blá, 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 e Rivera, e saio daqui lá para o dia 2, 3 e já chego em São Paulo e vou para a Europa para 40 dias. Me ajuda a pregar aí, por favor, vou falar alguma coisa. O problema é que nós estamos sentados no trono. O problema é que nós estamos pregando, ministrando, falando e tretando, maquinando, elaborando, registrando, canalizando, presidindo. E não entendemos ainda que estamos só. E Deus na sua bondade, Deus no seu obséquio, Deus na sua galardia, Deus no seu amor incomparável, o que é que Ele faz? O que é que Deus faz? Ele não te tira, Ele não remove. Olha para mim, irmão, isso aqui é muito forte, pastor Manassés. Isso aqui é muito forte. Por que que alguém como Saul, um líder, está há 40 anos num trono sozinho e não percebeu que estava só? E por que Deus não tirou ele de lá? Por que Deus não arrancou ele de lá, já que ele estava há 40 anos assentado num trono sozinho? Olha para mim. Porque Deus desabilita, mas não remove. Eu vou falar de novo. Deus desabilita, mas não remove. Eu conheço aí, ó, é 35 anos de púlpito, pregador pregando, cantando nome no outdoor, nome nas redes sociais, é o coro, mas já foi desabilitado há muito tempo. E Deus só não removeu porque Deus está dando a oportunidade de cair em si. Pastor, mas tá tudo funcionando, tá tudo legal. Pastor Elias, tá tudo legal no meu namoro, no meu noivado, no meu casamento, na minha empresa, na minha igreja, tá tudo funcionando. Então ouça isso aqui. Nem tudo, pode escrever, irmão, nem tudo que está funcionando significa que Deus está provando. Eu vou falar de novo. Nem tudo que está funcionando significa que Deus está provando. Tem coisa na sua vida que está dando certo e Deus não está.
coisa na sua vida que está dando errado e Deus está no meio. E você não entendeu ainda. Ferir a rocha, depois de Deus mandar tocar, a água vai sair, vão beber, matou a sede, funcionou, mas eu não aprovei, não entra na terra prometida. O anjo do Senhor, estou terminando, irmão. O anjo do Senhor apareceu para Gideão no capítulo 6, e o Gideão pegar o sacrifício e colocar no chão, e o anjo anda ao redor do sacrifício e diz assim: o cheiro está bom. Estou parafraseando, conjecturando, verbalizando, falando e tretando. E o anjo vai andando em volta, o anjo do Senhor, o Cristo em forma de teofania, ou de forma teofânica, o Cristo, o anjo do Senhor, que apareceu para Manoá. E Manoá disse assim, e o anjo disse para Manoá: vai ter um filho, vai ser Sansão, não bebe vinho, não rapa a cabeça. E o Manoá correu atrás dele, do mesmo anjo que apareceu para Gideão. E o Manoá perguntou assim: qual é o teu nome? O mesmo anjo que apareceu para Gideão, o Manoá pergunta para ele: qual é o teu nome? E o anjo do Senhor diz assim: por que perguntas o meu nome? Meu nome é maravilhoso. Aí o Isaías escreve no capítulo 9 e no verso 6: um menino vos nasceu e um filho se nos deu, porque o filho nasce da mãe, o menino nasce da mãe, mas o filho quem dá é o pai. E o Isaías diz: um menino vos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade. Quem crê que o maravilhoso está aqui nesta manhã? Quem crê que o maravilhoso está aqui nesta manhã? Eu vou dar um minuto para você dar glória ao maravilhoso nesta manhã. Vai! Deixa eu correr para terminar. Aí o Gideão anda assim, ó, em volta, o anjo do Senhor, o Cristo, anda em volta do sacrifício e diz assim: tá cheiroso, tá bom, tá agradável aos olhos, funcionou, mas eu não aprovei. O Gideão diz: mas por quê? E o anjo do Senhor, o Cristo, diz assim: porque oferta no chão não é sacrifício. Oferta no chão é oferenda. E quem come oferenda no chão é demônios. Eu aceito o sacrifício no altar. Não vou falar porque você não está pegando, pastor Manassés. Está gostando. Oferta no chão não é sacrifício, é oferenda. E quem come oferenda no chão é demônios. Eu recebo sacrifício no... Então tá bom. A Gideão levantou um altar e colocou o sacrifício em cima do altar. O anjo do Senhor andou em volta de novo e disse: tem pedra, tá tudo certo, ficou melhor, já não está mais no chão. Funcionou, mas eu ainda não aprovei. Não aceita no chão porque não é sacrifício, é oferenda. Agora está em cima do altar, também não aceita. Por quê? O Gideão diz: por quê? E o anjo do Senhor diz assim: o altar está bonito, a oferta está boa, só que tem uma coisa. O quê? Você tirou toda a gordura e todo o caldo do sacrifício e deixou lá na sua casa. Você trouxe para mim um sacrifício seco, e eu não aceito glória seco, aleluia seco, adoração seca, oferta seca. No
vem para o culto como esse aqui, irmão, e fica assim, ó, glória a Deus, Deus tem 500 quilos no teu braço, glória a Deus, aleluia, vai dar um glória, tá puxando o trator, glória a Deus, glória a Deus. Não, Deus não quer adoração seca, Deus quer adoração com gordura, com unção, com graça, com poder. A Gideão correu lá em casa e chegou lá em casa, pastor Manassés. Ele pegou, eu não sei o que era, se era, sei lá, alguma coisa, um recipiente, e pegou toda a gordura que ele tirou do sacrifício que ele preparou o dia todo e levou. Quando ele chegou, o anjo do Senhor estava sentado na pedra esperando ele. Porque tem momento que é você que espera Deus, mas tem momento que é Deus que está esperando você fazer alguma coisa. E quando ele chegou, olha o anjo do Senhor sentado assim, com a perna cruzada, esperando o Gideão voltar. O Gideão chega com a panela cheia de gordura. E 10:27 de Isaías diz assim: o jugo será quebrado por causa da unção. Na outra tradução diz: o jugo será quebrado por causa da gordura. Gordura é unção. O Gideão pega a panela cheia de gordura e derrama sobre o altar. Quando ele derrama sobre o altar, e a gordura começa a descer, porque é sobre a cabeça, sobre a barba e a barba de Arão. Quando começa a descer, o anjo dá um pulo e faz assim, ó. Levanta a mão para dar um glória molhado. Levanta a mão para dar um aleluia molhado. Oh, quem tem adoração molhada pelo Espírito aqui, eu quero ver você com a mão levantada, dando o maior grito de vitória da tua vida. Eu termino. Moisés, quando Jacó diz quem ele é, eu sou Jacó, Deus diz: então eu faço algumas coisas em você para que você se torne um líder. Você entrou aqui andando de um jeito, vai sair andando de outro. Você entrou aqui com um nome que não era seu, mas vai sair com a identidade que eu te dei. Você entrou aqui quebrado, moído, mas eu vou te abençoar aqui agora. Levanta a mão quem quer. Levanta a mão quem quer. Levanta a mão quem quer. Só para que você descubra a tua identidade. E Moisés tem um encontro na sarça. Vamos terminar com esse líder. E na sarça Deus não pergunta quem ele é, porque Deus sabe quem você é, meu irmão. Deus sabe como você chegou aqui. E eu tenho uma notícia para te dar. Quem quer ouvir, diga amém. Você entrou aqui trazendo tudo que é seu, mas vai sair daqui levando tudo que é de Deus. E quando Deus aparece na sarça, o que era a sarça? Uma pequena, um arvoredozinho, tão ruim, que a madeira não servia nem para fazer imagem de escultura. E coisas que tem em qualquer outra árvore, mas não tem na sarça. Sarça não faz sombra, sarça não dá fruto, sarça não tem raiz profunda. E Deus usa o que para levantar um grande líder? Uma madeira que não servia para fazer nem imagem de escultura, uma árvore que não fazia sombra, uma árvore que não dava fruto, e uma árvore que não tinha raiz profunda. Bata no peito assim, diga: sou eu mesmo. Só meia dúzia de pessoa que fez. Diga assim: sou eu mesmo. Sou eu mesmo que Deus vai usar. Que Deus vai usar para mudar a história desta nação, para mudar a história desse Brasil. É você que Deus vai levantar nesta manhã. É você que Deus vai capacitar esta manhã. É você que Deus vai encher esta manhã. É você que Deus vai honrar esta manhã. É você que Deus vai dar poder esta manhã. E se você acredita nisso, pelo amor de Deus, dá um glória ao nome do Cordeiro. É você.
E aí Deus diz assim: como é que eu vou chamar a atenção? Estou terminando com Moisés aqui. Como é que eu vou chamar a atenção de um homem como esse? Estudou nas melhores faculdades do Egito, poderoso em obras e em palavras diante dos homens. O cara conhecia tudo, o Moisés, poliglota. E Deus diz: como é que eu vou chamar a atenção de um homem desse para ser um líder? Vou usar a sarça, que não tem fruto, não faz sombra e não tem raiz. Quem esperar por ela morre, na visão humana. Quem quiser comer fruto dela, não tem. E se a tempestade do deserto vier e querer se abrigar nela, vai voar você e ela junto. Mas Deus disse: é ela que eu vou usar. É você que Deus quer usar. É você líder, liderado, que Deus quer usar nesse tempo. Eu estava debaixo do viaduto, cheio de piolho, pulga, carrapato, podre, nariz, 2 ossos quebrados, 2 braços quebrados, debaixo do viaduto do Rio de Janeiro. Ninguém dava nada por mim. Brigava com um cachorro para comer resto de frango podre, carne com bicho, debaixo do viaduto, dos 10 aos 17 anos de idade. Tiro, facada, homicídio. E um dia eu com o revólver na testa da minha mãe, desse tamanhozinho, pretinha, parecia um barrilzinho de petróleo, lenço na cabeça, avental na barriga e 2 chinelinhos de dedo no pé, amarrado com arame. Dirigente dos 5 de oração há 20 anos da Assembleia de Deus. E eu coloco o revólver na testa da minha mãe, e o diabo diz assim: estoura a cabeça dela na bala e depois tu mata teu irmão. E quando eu acionei o gatilho para puxar, a velhinha ficou na ponta do dedo, estufou o peito que nem Davi diante de Golias, falou meia dúzia de língua estranha, colocou o dedo na minha testa e deu um grito: no sangue de Jesus Cristo há poder! Urabá, quem está debaixo do sangue? 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 Eu caí com o revólver tudo no chão. E eu esticava a mãozinha assim, porque eu não vi o rosto dela. Ela era pretinha, mas eu via só um brilho como o sol que brilhava sobre o rosto dela. E eu querendo pegar o revólver, pastor Manassés, para atirar nela, mas ela corria em volta de mim e dizia: há poder no sangue, 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 há poder. Quem está debaixo do sangue, levanta a mão. Quem está debaixo do sangue, levanta a mão. Eu levantei correndo e disse assim: eu volto para matar a senhora e meu pai. E quando eu estava no portão para sair, podre, cheio de piolho, fezes, urina, ela chegou na porta da casa, olhou para mim assim, meu irmão, e ela gritou: pastor Arnaldo, hoje mesmo o meu Deus vai te encontrar. Saí dali, fui para a favela, fui para um boteco, brigamos, trocamos tiro, a cabeça abriu numa garrafada, eu correndo pelo meio da favela, paro na frente de um barraquinho de madeira, no meio da favela, de tábua, com papelão na porta escrito: Assembleia de Deus. Cheguei na porta, meia dúzia de pessoas, de irmãs, descalço, no meio do barro louvando. O púlpito, um latão de óleo com plástico preto jogado em cima. Atrás do púlpito, um presbítero descalço, com uma Bíblia amarela na mão, toda rasgada. E eu chego na porta, olho para dentro, olho para fora, olho para dentro, olho para fora. E o diabo: se alguém sair, bala, se alguém entrar, tiro. E eu olhando. Quando eu volto, vem uma criança de 8 anos de idade, de shortinho, camisa pelo meio da barriga, descalço, e veio marchando no meio do barro. Não falava grego, não falava inglês, não falava aramaico, não falava hebraico. Era batizada no Espírito Santo e no fogo. Quando
ela parou na minha frente, pastor, eu contei isso lá em Nova Hartz, contei em Sapiranga. Quando a criança parou na minha frente, eu saquei o revólver. Quando eu saquei o revólver, ela esticou o dedinho. Quando ela esticou o dedinho, ela deu um grito ardido e disse assim: eu sou. Eu sou o Deus da tua mãe. Você não pegou, irmão? Você não pegou, irmão? Eu tinha saído de manhã de casa, pastor Manassés, e a minha mãe disse assim: hoje o meu Deus. Se a criança falasse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, eu metia bala nela. Mas ela gritou e disse: eu sou o Deus da sua mãe. Hoje tu caiu na minha mão e dela nunca mais tu vai sair. Eu caí com 38 tauros na mão, no meio do barro. Quando levantei do barro, os irmãos em volta de mim de mão dada. E quando eu acordei falando línguas estranhas, batizado. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. O versículo que eu li é que Jesus chama quem Ele quer. Fique de pé em nome de Jesus. Na sarça, Deus não diz qual é o seu nome. Deus diz para Moisés: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Vem, porque eu quero te enviar a Faraó. E ali na sarça Deus fala 4 coisas para Moisés. A primeira: eu vi, eu ouvi, eu conheci e eu desci. Você não pegou. Na sarça, Deus fala 4 coisas para Moisés: eu vi, ouvi, conheci e desci. E Moisés diz: viu o que? A aflição do meu povo no Egito. Ouviu o que? O clamor do meu povo no Egito. Conheceu o que? As dores do meu povo no Egito. E desceu por quê? Para livrar o meu povo do Egito. Deus vai te encontrar nessa manhã. E quem Deus esconde, ninguém acha. Mas quem Deus acha, ninguém esconde. Que Deus nessa manhã levante líderes como Moisés, que meio a desculpas que foram 4: limitação pessoal, incredulidade do povo, falta de eloquência, e pediu para que outro fosse enviado em seu lugar. Limitação pessoal: quem sou eu? Deus disse: é você que eu quero. Por quê? Porque se você fosse alguma coisa, você não servia. Já que você não é nada, eu vou te usar. Eu não sei falar, fique tranquilo. Vamos fazer um acordo, Moisés. Qual é o acordo, Deus? No Egito, você dá testemunho de mim. Quando você estiver no deserto com o meu povo, eu dou testemunho de você. Envia outro. Eu não quero outro. Deus não quer outro. Deus quer você. Eu vou repetir. Eu estou sentindo a presença. Levanta a mão. Eu estou sentindo. Deus está falando com alguém aqui. Eu quero você.
não importa quantas vezes caiu, quantas vezes tropeçou, eu quero você, fraquinho, eu quero você, fraquinho, mas eu quero você.